Motivação. Você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra, você já deve ter ouvido falar muito ainda sobre essa palavra em situações em que você é motivado por alguém, por uma palestra, por um conteúdo que você assistiu. Mas o que tem por trás dessa palavra? O que tem por trás aí que você pode trazer de uma forma mais consciente e racional para que você realmente possa alcançar uma motivação? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e com base no livro A Arte do Impossível, já que a motivação é um dos elementos que o autor traz para questões que são impossíveis, para situações, feitos que até então eram impossíveis e alguém foi lá e fez. Então é sobre isso, sobre um tópico aí, um capítulo do livro muito bacana que fala sobre a motivação. Bom, meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e como vocês sabem eu gosto desse conteúdo que leva a pessoa a uma evolução, seja profissional, seja pessoal, em todos os aspectos aí. Então a motivação, ela vai ser dividida, desmembrada ou ramificada em três outros elementos. A motivação, ela vai ser então dividida em impulso, determinação e objetivos. Veja só que a gente já tirou essa imagem que você tem aí da motivação como algo genérico, algo que realmente, poxa, assisti a uma palestra aqui e saí motivado, vou abrir meu próprio negócio, por exemplo, né? É muito comum esse tipo de situação e sem problemas quanto a isso, só que aqui você tem um conceito um pouco mais, digamos assim, detalhado sobre a motivação. Ora, eu estou falando para você, segundo aqui o autor, que a motivação ela vai ter aí três elementos para que ela seja completa, que é o impulso. Só do impulso a gente já tem outros elementos aí para falar dele. Eu anotei aqui os principais aqui em relação ao livro. O impulso realmente é aquilo que vai, digamos assim, te empurrar. Só que dentro do impulso, como eu falei, você tem outros elementos, só que a gente não vai detalhar tudo isso, não vai ficar muita coisa, muito comprido o vídeo, mas dentro do impulso você tem situações que realmente ativam aí de modo biológico, de modo neurológico, situações no cérebro onde você vai ter liberação de, por exemplo, dopamina, norepinefrina e outros elementos químicos aí que vão trazer energia, vão trazer realmente aquela vontade, aquela curiosidade para você seguir, para você ir um pouco além, que nada mais é do que o impulso, né? A gente precisa ali do impulso para poder fazer uma coisa, abrir um negócio, para poder iniciar um curso novo, prestar um concurso e coisas nesse sentido. Então a gente precisa desse impulso, certo? Perfeito, tendo o impulso ali, que você já está ali começando a motivação, certo? Você tem um impulso e aí o que mais você precisa? Você precisa da determinação. Determinação, o livro traz ali como uma situação que é o trabalho duro, né? É aquilo que você vai persistir, né? Então, determinação seria uma combinação aí de paixão e persistência, para você continuar no caminho. Então, você tem ali um impulso, você foi empurrado, né, para esse caminho, começou, pronto. E agora você tem que ter determinação para continuar. Então, você precisa disso. Porque a motivação ela não pode ser só depois que você assistiu aquele conteúdo motivacional. A motivação ela vai te impulsionar e você tem que ter determinação para continuar. Aquela questão de continuar motivado, né? Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Bom, além da determinação, você tem que ter aí também os objetivos. Ora, você não consegue seguir, por mais que você tenha um impulso, por mais que você esteja determinado, você não consegue seguir por um caminho que você não sabe onde vai chegar. Então, objetivo é super importante. E eu vou fazer um vídeo falando só dos objetivos, porque o livro ele traz um detalhamento muito interessante, que eu aposto que você nunca viu, sobre os objetivos. Então, se esse vídeo já estiver disponível, eu vou deixar aqui o link também na descrição. Mas, de qualquer forma, é muito bacana esse conceito que ele traz de motivação em impulso, determinação e objetivos. Objetivo é você saber onde você quer chegar. E o que você quer quando chegar lá? Ora, cheguei ao final do caminho, cheguei aqui na cidade onde eu queria, por exemplo, né? Imaginando isso um caminho físico, uma estrada, por exemplo. Tá, e o que você vai fazer lá? Que pessoas você vai encontrar? Né? O que você quer extrair dessa cidade? Então, o objetivo ele pode ser muito mais detalhado do que você pensa. Né? Objetivos genéricos, por exemplo, como eu quero ter minha casa, quero ter meu carro. Esse tipo de objetivo realmente ele não vai te levar muito longe, vai ficar no meio do caminho.
certo? Então você tem que ter isso mais detalhado. Então a motivação é a junção desses 3 elementos, ou melhor dizendo, ela pode ser fragmentada dentro desses 3 elementos, que você tem os 3 ali, você está realmente motivado, e não aquela motivação que a gente fala depois que assistiu a uma palestra e tudo mais, certo? Lembrando que, por impulso, um dos elementos ali, você tem os impulsos intrínsecos e os extrínsecos. Impulso extrínseco é aquele que vem de fora, logicamente aquele externo. Mas os intrínsecos, que são aqueles, por exemplo, das substâncias liberadas no cérebro que te permitem realmente dar aquele pontapé inicial e dar aquela continuidade no seu projeto, os impulsos intrínsecos são os mais preciosos aí, os de mais valia, que você realmente vai ter que ter a manutenção dele para ter sempre esse impulso, e aí você já está falando de determinação para alcançar o objetivo. Então, dos tópicos que eu anotei aqui, esses são os principais, e como eu falei, em relação ao objetivo, ele traz ali um conceito muito bacana, e inclusive ele divide esses objetivos. Eu acho muito importante que você tenha acesso a esse conteúdo, por isso eu vou fazer também um vídeo falando mais precisamente aí dos objetivos. Então, a motivação, segundo o livro aí, A Arte do Impossível, muito bacana esse conceito que ele traz. E lembrando, eu estou falando aqui de um capítulo só, e esse livro tem diversos capítulos onde ele traz ideias muito diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Espero que tenham gostado, obrigado e até a próxima!